Achou que eu não ia vir hoje? Cheguei. Bom, confesso que eu não tenho costume muito de gravar esse horário assim na noite, então minha cabeça fica mais pra lá do que pra cá. E se você ouvir algum barulhinho aí, é minha cachorrinha brincando com o ursinho dela, então faz um barulhinho. Me perdoe por isso. Mas hoje tô aqui pra falar a respeito de Gustavo Henrique e Pituca. Afinal, os dois nomes que surgiram no noticiário, um com uma possível chegada e o outro com uma possível saída. Vamos conversar sobre isso, dar os pitacos aqui sobre o que eu acho a respeito dessas possíveis negociações, que por enquanto são só rumores. Vamos trocar essa ideia. Antes, gostaria de pedir para você deixar seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e, claro, tornar-se membro. Para nós é muito importante que você faça parte do nosso clube, que você consuma os conteúdos exclusivos que a gente produz. Essa semana já eu vou fazer um vídeo exclusivo, devo fazer amanhã. Um vídeo exclusivo para os membros. Toda semana tem um vídeo ou meu ou do Edu exclusivo aqui para os membros. A gente está devendo uma live também exclusiva para vocês e vai ter sempre live exclusiva para membros, tá? Então já convido demais, claro. Tem um link no grupo do Telegram que você pode interagir com a gente. Está na comunidade aqui do canal, mas antes você precisa se tornar membro apertando o botãozinho aqui, seja membro ou no link na descrição. Vamos lá. Hoje surgiu duas notícias que são mais rumores com relação a possíveis interesses do Santos, entrada e saída. E aí eu gostaria de começar pela saída, né? Vamos falar um pouquinho de Pituca, porque saiu lá no Jornal da Orla, do jornalista Fúvio Feola, que é um cara que está nessa ativa aí há muitos anos. Eu não conhecia o Jornal da Orla, mas por se tratar do Fúvio, que é um cara que eu sigo inclusive há muito tempo, há anos lá no Twitter, eu resolvi trazer essa matéria aqui para falar um pouquinho sobre essa notícia que ele compartilhou, que ele colocou lá no portal. Vamos ver aqui, ó. Diego Pituca pode ser negociado pelo Santos no meio da temporada. O volante Diego Pituca não tem vivido um bom momento no Santos. O próprio jogador já admitiu publicamente que seu desempenho está abaixo do esperado, mas que pretende voltar à sua melhor forma. Apesar de ser um atleta respeitado no clube e ter sido muito importante em alguns momentos difíceis da agremiação, existe a possibilidade de Pituca não permanecer no Peixe. Uma eventual saída do volante para outro clube só pode acontecer na janela de transferências do meio do ano, que acontece entre os dias 10 de julho e dia 2 de setembro. Em apuração realizada pelo jornal, Diego tem despertado o interesse de alguns times brasileiros e até estrangeiros, além de poder ajudar o Santos a equilibrar os cofres. Isso porque o salário do Pituca é bem alto, tá? O salário do Pituca, considerando ali luvas que o Santos deixou de pagar algumas coisas em 2024 por estar na Série B, considerando também os acréscimos que ele vai tendo ano a ano, considerando imagem e o próprio salário, se não passar 1 milhão por mês, chega bem perto disso, tá? Pituca perdeu a titularidade do Peixe sob o comando do técnico Pedro Caixinha nos últimos jogos disputados pelo time. O volante disputou 12 jogos na temporada, sendo titular em 8 e realizando uma assistência. Que foi aquela assistência contra o São Paulo, né? Que foi o melhor jogo dele, um baita passe que ele deu pro Guilherme fazer o gol ali, o gol da vitória. E desde então, nem antes nem depois ele jogou bem na temporada, impressionante. Não existe por parte do treinador um desejo de não contar com o atleta para a temporada. No entanto, Caixinha entende a situação do clube. Na goleada por 4-1 do Curitiba em amistoso realizado no último domingo, o Pituca entrou no intervalo do confronto na vaga de Rincon. Na verdade, ele entrou na vaga do Bom Tempo, né? Quem entrou na vaga do Rincon foi... quem entrou na vaga do Rincon, mano? Nossa, agora já me deu branco, mas ele entrou como segundo volante no lugar do Bom Tempo. Quem jogou no lugar do Rincon, lembrem aí. Me deu um branco, já eu lembro. O Santos já foi comunicado sem proposta oficial de clubes interessados em Diego Pituca. Como o Peixe não pretende se desfazer do atleta, uma boa proposta será bem-vinda pelos lados de Vila Belmiro. O alvinegro não tem apenas o desejo de vender o volante, mas também de aliviar a folha salarial. Como eu falei, Pituca tem um rendimento financeiro considerado alto. Pituca tem 218 jogos com a camisa do Santos e 13 gols marcados. É uma história respeitável. Seu vínculo com o clube é até o dia 31 de dezembro de 27. Essa é a segunda passagem dele pelo Santos. O jogador está longe junto ao elenco alvinegro e estará à disposição do Caixinha na estreia do time do Campeonato Brasileiro no dia 30 de março contra o Vasco. Quem entrou no lugar do Rincon, me lembrei, foi o João Basso, improvisado de zagueiro. Ainda bem que eu esqueci, porque meus olhos sangraram. Meu Deus do céu. Mas é isso, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre esse interesse do Santos em ter o Pituca, em que o Pituca negociar o Pituca. Essa é a verdade. Eu acho que o Pituca pode ser uma excelente moeda de troca. O Santos precisa de lateral direito para a temporada. Vamos ver como que o Aderlan vai voltar. O Santos pensa em zagueiro. Daqui a pouco eu vou falar aqui de um cara. O time
desse eventual zagueiro já se interessou no passado pelo Pituca, mas essa é uma troca que eu jamais faria, eu vou chegar lá. Agora, eu tenho certeza que o Pituca ele jogaria como titular olha, se você pegar os times da Série A, são 20, eu acho que em mais da metade ele seria titular. Mais da metade ele seria titular. Vou dar um time aqui, o São Paulo. Ele seria titular absoluto, principalmente com a lesão do Pablo Maia, ele faria uma ótima dupla com o Alisson. Né? O São Paulo hoje não tem um jogador para substituir o Pablo Maia. Então seria um jogador muito útil. Assim, volantes bons de qualidade estão em falta também no mercado e o Pituca oferece muita coisa. Sim, ele está em má fase. Se ele estivesse em boa fase, o Santos não colocaria no mercado. Mas eu acho que faz parte, assim. E se o Santos conseguir se livrar desse salário, o que não vale a pena é o Santos emprestar o Pituca pagando metade para ele jogar em outro clube, que é um jogador que já não tem mais idade para você ganhar com ele lá na frente. O que vale é você vender agora. Ou você vende agora nessa janela, ou você troca ele por alguém que se encaixe no seu elenco, faça uma boa troca, ou você mantém o cara. Para ele ser uma opção de banco de reservas. Eu acho que essas três opções, eu não emprestaria ele, não faria como o Santos fez com o Patrick, como o Santos faz com um jogador que quer meio que se livrar. E eu acho que o teor da matéria aqui do Fúvio vai nesse sentido de que o Santos não pensa sobre isso. Pensa sim em aliviar a folha e ele é hoje um desses caras que estão aí, né? Só que assim, até julho, a gente tá em março, né? Até julho, gente, tem chão. E o que eu torço mesmo é para que o Pituca dê a volta por cima. Muitas vezes no futebol é preciso de confiança. 2 jogos bons que você faz muda todo o seu contexto. Muda a sua história num clube. Isso já aconteceu com diversos jogadores, né? O Vitor Ferraz é um exemplo. Uma vez foi escorraçado pela torcida na Vila Belmiro no Pacaembu, depois voltou, deu a volta por cima, jogou um longo período muito bem com o Sampaoli em 2019, sabe? Ele que jogou tantos anos no Santos, teve vários momentos ruins e péssimos. O Pará, que saiu vaiado várias vezes e aí naquela campanha da Libertadores de 2020, ele joga muito bem até entregar o ouro ali na final, mas ele vinha sendo muito elogiado. Depois daquela final ele desapareceu, né? Ele sentiu muito e nunca mais voltou aos seus melhores momentos. Mas também é um jogador que viveu altos e baixos pelo Santos. Existem outros casos. Eu acho que o Pituca tem qualidade, o Pituca é um cara muito profissional, é um cara que gosta do Santos, que tem muito carinho pelo clube. É um cara que eu já falei aqui, a minha visão de como que eu acho que ele deveria jogar, e ele ou discorda ou assim, não fala com caixinha a respeito disso, que eu acho que ele renderia muito mais como primeiro volante do que como segundo. Mas enfim, vamos ver. Temos 3 meses até abrir a janela ainda, essa janela de verdade do futebol brasileiro, né? Que é a janela de meio do ano. Vamos ver qual vai ser a situação do Pituca até lá, mas acho bem possível mesmo que o Santos não conte com o jogador até o final do ano, e proposta tenho certeza que vai ter. Um desses times, inclusive, que se interessou pelo jogador é justamente o Corinthians. Corinthians esse onde joga hoje o ex-jogador do Santos, Gustavo Henrique. Aqui, ó. E aí eu vou me recorrer ao portal Gol, matéria de Thiago Fernandes, que fala que o Grêmio e o Santos monitoram a situação do Gustavo Henrique, que foi procurado para renovar com o Corinthians. E segundo o repórter aqui, os gaúchos e os paulistas avaliam a situação do zagueiro de 31 anos, que está 9 meses do fim do seu contrato. Eu não sei se essa matéria é muito meio coisa de empresário, não quero... Porque às vezes pode ser, a fonte do repórter pode ser empresário, e eu confesso que eu vi algumas matérias do Thiago Fernandes aí no Gol se comprovando completamente equivocadas ao longo desse ano, principalmente nessa época, a última época de contratações. Mas, bom, não dá para desrespeitar o profissional, ele faz o trabalho dele. Fato é que se isso aqui for verdade... Bom, antes de eu falar, vamos ler. O que aconteceu? O Gustavo Henrique do Corinthians está na mira de Grêmio e Santos no mercado da bola, como soube o Gol. Os 2 clubes monitoram a situação do atleta, que tem contrato com o time de Parque São Jorge até dezembro desse ano. O Timão já fez contato com o staff do jogador a fim de renovar o vínculo por mais tempo. No entanto, ainda não houve uma discussão entre as partes. A expectativa é que as conversas avancem nos próximos dias, conforme apurado pela reportagem. Então, assim, ele mesmo na matéria dá a entender que o jogador deve renovar com o Corinthians. Eu não tinha lido, tá? Eu trouxe aqui as pautas e a gente vai lendo junto, reagindo junto. Enquanto a negociação não avança para a renovação de Gustavo Henrique, Grêmio e Santos monitoram a situação do jogador e estudam uma investida. Os gaúchos cogitam formalizar uma proposta ainda nessa janela de transferências, que se encerra dia 11 de abril, que é a janela de exceções. E o Peixe avalia um negócio em caso de possibilidade de assinar um pré-contrato. Contexto: Gustavo Henrique havia sido procurar para renovar com o Corinthians ainda no início do ano, quando se recuperava de uma lesão no tendão patelar do músculo adutor da coxa da perna direita.
No entanto, as partes entenderam que era melhor esperar o retorno do atleta aos gramados antes de discutir a sinalização até o final do vínculo. O presidente do Corinthians deve ter uma conversa inicial com os representantes nessa semana. E aí, assim, vamos lá. Eu quero contextualizar aqui o que eu penso. Primeiro que eu acho que o Gustavo Henrique é um zagueiro superestimado. Eu nem sei se ele é tão mais superestimado. Eu acho que as pessoas já estão valorizando do jeito que ele realmente é. Ele pintou no Santos como um baita zagueiro, como um... Eu lembro que aquela dupla da Copinha, que era ele e o Jubal. Aliás, o Jubal que tá muito bem na França, né, parece. Era um jogador horroroso. Entre ele e o Jubal, ele era muito acima do Jubal, o Gustavo Henrique. E o Gustavo Henrique, ele sobe para o Santos, ele começa a ir muito bem, ele tem uma lesão gravíssima em 2016. Uma lesão de ligamento cruzado, ele fica 1 ano fora. Eu acho que foi num jogo contra o Corinthians, aquele jogo que o Ricardo Oliveira dá um rolinho no zagueiro e encobre o Cássio em velocidade. Um dos maiores golaços que eu vi do Ricardo Oliveira no Santos aquele dia. E ele jogou e ele sofreu uma lesão. Eu me lembro que eu tava viajando nesse dia, eu tava na praia, alguma coisa assim. Eu assisti esse jogo numa televisãozinha, num bar lá na praia. E eu me lembro muito bem desse dia. Eu fiquei muito triste, fiquei arrasado quando o Gustavo Henrique sofreu a lesão ali, porque ele parecia ser um prodígio, assim, era uma coisa fora da caixa quando ele surge. E aí ele volta, consegue se recuperar. 2017 faz alguns jogos, vai tomando a conta da posição, vai aparecendo, vai jogando. E 2019 talvez tenha sido o grande ano dele com o Sampaoli. Ele foi titular em boa parte do tempo. Ele era um daqueles titulares quase que absoluto do Sampaoli. Ele fez dupla com o Lucas Veríssimo boa parte do campeonato. Às vezes com o Luan Pérez também jogando pela direita, mas muitas vezes o Luan Pérez era escalado como lateral esquerdo, né? Quase como um terceiro zagueiro pela esquerda. Às vezes o Veríssimo era escalado como um lateral pela direita também. O Gustavo Henrique estava sempre ali no time, ele jogou muito bem ao longo da temporada. Ele fez o gol, inclusive, que levou aquele duelo Santos e Corinthians para os pênaltis no Paulistão de 2019, naquela semifinal onde o Santos amassou o Corinthians do Carille. E acho que até que ele perdeu o pênalti depois. Não sei, tô na dúvida. Mas ele fez um ótimo ano e ele enrolou aquele ano inteiro para renovar contrato com o Santos. O Santos do Pérez fez ótimas propostas para ele àquela altura. E ele foi recusando e falando que não. E até que chega no final do ano e ele anuncia que já tinha um pré-contrato com o Flamengo e vai pro Flamengo. Ele deu uma puta rasteira no Santos, o clube que formou ele, essa é a verdade. Eu jamais contrataria esse jogador de novo. Eu sei que a gente tem que ser profissional, que o clube tem que ser profissional, que o Gustavo Henrique é profissional, que ele não fez nada demais porque ele assinou um pré-contrato dentro da lei, isso é permitido. Mas o cara ser formado no Santos e o cara ir pro Flamengo dessa forma, eu acho que o mais justo se o cara foi formado olha, o presidente, eu recebi uma proposta do Flamengo, tem interesse de ir. O que você pode me fazer de contraproposta? Minha proposta é essa, porque se é dinheiro, se o Santos não igualar, aí ele comunica, o próprio presidente vai a público e fala, o Gustavo recebeu uma proposta melhor do que a gente pode pagar, portanto, ele vai sair para o futebol brasileiro, a gente entende, ele vai continuar jogando aqui ou não, é decisão do clube, mas uma coisa mais às claras, sabe? Foi meio que Lucas Lima, assim, quando o Lucas Lima vai para o Palmeiras, é que no caso do Lucas Lima é pior, porque o Lucas Lima, além de ir para um rival direto, o Lucas Lima ainda desrespeita o clube quando lá chega. Mas o Gustavo Henrique, ele deu uma banana pro Santos, assinou um pré-contrato com o Flamengo, não falou pra ninguém e foi embora, cara. E aí, assim, no Flamengo não deu certo, aí foi pra Europa, jogou no Fenerbahçe, jogou acho que na França, na França não, acho que jogou na Espanha. E assim, a carreira dele nunca decolou, nunca decolou. Aí voltou pro Corinthians. Ele é um zagueiro até útil, mas já passou da casa dos 30 anos. Eu acho que assim, tecnicamente pro Santos, para ser um zagueiro reserva, um substituto eventualmente do Gil, etc. ali. Eu acho que ou até mesmo como quarto zagueiro, ele joga pela esquerda, se bem que o Santos tem hoje na reserva o Luan Pérez, que é esse reserva da quarta zaga do Zé Ivaldo ali. Eu acho que até para elenco não seria ruim, mas não seria um zagueiro que chegaria para jogar, para tomar conta da posição. É um zagueiro hoje que faz parte de uma das zagas mais vazadas do ano, que é a zaga do Corinthians. Eu sei que o Corinthians foi muito bem no primeiro jogo no Allianz, inclusive defensivamente. Mas o ano do Corinthians defensivamente é muito ruim, né? Muito ruim. E ele faz parte dessa zaga com várias falhas por baixo e principalmente por cima, que é um problema crônico do Santos. E o Gustavo Henrique já não tem mais aquele ímpeto físico que ele tinha no passado. É um jogador que envelheceu, assim, não tá velho nem nada, mas assim, não tem mais aquela mesma
aquela mesma fisicalidade, aquela mesma velocidade, aquele mesmo ímpeto para sair jogando. Então, assim, não que eu acharia tecnicamente um reforço horroroso, mas para você tirar um cara desse de um rival, apresentar um pré-contrato para ele, você vai ter que oferecer mais do que o Corinthians está pagando. Isso significa que o salário vai ser muito alto, que ele vai exigir luvas e o caramba 4. Não é uma negociação barata para você pensar num jogador que não chega com status de titular e que no passado passou uma rasteirinha no Santos, né? Uma rasteirinha normal, é do jogo, pré-contrato, não tem problema nenhum, tá na lei, mas não foi legal com o clube que o formou, né? Poderia ter saído pela porta da frente, saiu pela porta do fundo. Então eu jamais faria essa contratação. Então no caso do Pituca aqui, vamos esperar para ver como vão ser esses 3 meses, se ele consegue se recuperar. Se não, acho sim que o Santos tem que tentar buscar um negócio. E Gustavo Henrique eu tentaria buscar uma outra opção. Né, o Santos parece que às vezes só olha para jogadores que passaram aqui, tem que pensar um pouco mais além. Cadê o Veríssimo? Cadê a SAF? Que se falou aí que seria fundamental para que o Neymar fique. Sabe, a gente precisa de dinheiro, gente. O time está tentando se livrar de jogadores para pagar a janta. A gente precisa pensar grande. E para pensar grande, não é esse, o Gustavo Henrique não é o melhor jogador, né? Então, assim, cara, fecha logo essa SAF. Vamos ver o que vem. O pai do Neymar não é o bicho? Não tá negociando aí estádio fora da Vila Belmiro? Caramba, por que ele não negociou uma SAF foda pro Santos? Você entendeu? E então traz dinheiro de investimento pro clube, pro Santos poder trazer o Veríssimo de volta. Quer repatriar alguém? Traz o Veríssimo. Não o Gustavo Henrique. Ah, mas o Veríssimo também disse não pro Santos, etc e tal, mas ele não foi direto pro Corinthians, né? Ele foi pro Benfica. Aí se ele não tivesse tido LCA no Benfica, ele estaria jogando lá até hoje. Depois da volta de LCA, ele nunca mais teve oportunidade. Ele joga no Corinthians e joga muito. E depois o Corinthians acaba perdendo ele pro Oriente Médio. Hoje deve estar ganhando muita grana lá. Mas se o Santos não vai ter uma SAF árabe, não era esse o papo? Então, porra, é isso, entendeu? Enfim, são esses papos que a gente cada vez ouve menos, né? SAF, estádio vai, não vai, esses mistérios que envolvem o Santos. Fato é que, pensando no time, acho que são 2 jogadores. Um deles eu nem cogitaria e deve renovar com o Corinthians rapidamente. E o outro, com todo respeito, vamos olhar o campo para ver se melhora ou não, porque senão, com toda assim, o carinho que eu tenho pelo Pituca, não tá dando para ele e já faz tempo. O que você acha? Comenta aí, a gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.